Esperava-se o Corinthians jogar, mas o Dorival não quis. E o Diniz amassou o Dorival aqui. Família, antes de mais nada, bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Eu tava lembrando de um papo que eu tava tendo com meu primo, momentos antes de começar a partida de ontem. E eu falei exatamente assim para ele: poxa, irmão, você pega o recorte de 2023 até esse presente momento, poxa, passava pela sua cabeça estar disputando uma final de Copa do Brasil e tendo a possibilidade de ganhar? Ele, é mesmo, né, Thiagão? Loucura, né, irmão? E aí, passados 90 minutos dessa decisão, agora a gente tem mais 90, né, no Maracanã, domingo, e aí eu paro e penso, faltam 90 minutos pro Vasco conquistar um título, uma Copa do Brasil. E assim, com grandes chances, família. É uma loucura, né? Pensar nisso. É muito doido, é muito Lloyd, é muito 22. Essa quinta, sexta, sábado, até chegar domingo, 6 horas da noite, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas foi o que eu falei, né, no nosso vídeo de pós-jogo. Pelo menos, né, os vascaínos que eu tenho convívio, e aí eu falo do grupo de membros, eu falo da galera que comenta aqui no canal, a galera que eu acabei acompanhando, GE TV, Casa TV, e ali as entrevistas, né, com os vascaínos que estavam lá na Arena Corinthians, muita confiança em vencer o jogo, em conquistar esse título. Então é isso, domingo, 6 horas. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, a gente vai botar esse título no peito, faixa, Thiago, navalhado, careca, 0, vai dar tudo certo. Família, muita coisa pra gente comentar nesse vídeo aqui. Tava, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu gravei o nosso vídeo de pós-jogo, né, saiu até tarde, mas é assim, família, é muito difícil, né, gravar o vídeo logo que acaba o jogo, porque a gente fica ali na adrenalina e fica, né, é difícil, não é fácil, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 3 horas da manhã, então eu separei aqui alguns cortes, né, pra gente trocar uma ideia. Do lado de lá, Ronaldo, comentarista da Band, né, como torcedor, tava lá na Arena Corinthians, o Hugo Souza, goleiro, Dorival, tem mais um aqui, Benja e também o Mano, né, jornalistas e torcedores do Corinthians. E claro, vamos debater sobre o nosso lado também, e aí eu vou trazer aqui o Thiago Mendes, Léo Jardim e o Fernando Diniz, falando sobre capricho, falando sobre o gramado e falando sobre o Felipe Coutinho. Família, a gente vai resenhar aqui, né, durante esse vídeo, tem muita coisa para falar e claro, conto com a participação aí de vocês também, família vascaína. Mas antes, dá aquela força aqui pro canal, né? Deixa o like, comenta, se inscreve, já falei, deixa o like, né? Hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho e dá aquela força também aqui com a parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. Tiagão, poxa, eu não estou interessado nas camisas que você separou do nosso Vascão, os bonés, suplemento, tênis, mas eu estou pretendendo comprar uma televisão, um videogame, um tênis, uma outra camisa. É no Mercado Livre, é na Shopee, é na Magazine, é na Netshoes. Só clica aqui no link. Ué, Thiago, mas eu não quero comprar o seu produto. Não, não precisa. Você vai clicar no link, no site que você quer comprar, vai no determinado produto, né, que eu separei. Vai ser a camisa, o tênis, o boné. Mas você vai chegar na barra de pesquisa, vai botar a parada que você quer comprar, vai comprar sem pagar R$1 a mais, sem pagar R$1 a mais. Depois que você efetuar a compra, você vai estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. É uma maneira que o YouTube, né, desenvolveu aí, está ajudando os criadores de conteúdo. Uma outra forma de ajudar, além do like, do comentário, do hype, né, do hypar o vídeo, você não vai pagar R$1 a mais. É aquele detalhe, você já vai comprar, entendeu? Você vai estar ajudando aqui o nosso trabalho. Família, vamos lá, deixa eu passar esses cortes e depois a gente volta aqui para trocar uma ideia, fechou? Se liga só. Esperava-se o Corinthians jogar, mas o Dorival não quis. E o Diniz amassou o Dorival aqui. Ele colocou uma marcação onde o Corinthians não conseguia jogar. E o próprio time do Diniz dando picão para sair e o Corinthians querendo sair jogando. Então acho que essa leitura feita nesse primeiro jogo merece todas as glórias para o Diniz, que aqui fez a diferença. Lembrando que o Vasco nunca ganhou aqui, né? Mas o Dorival se sentiu incomodado, brigou até com o torcedor quando saiu. Não adianta brigar.
tem que treinar o time. Eu acho que chegou a hora de mostrar no último jogo aqui na Arena mais uma vergonha, porque poderia ter feito a diferença. Só que quem mereceu a vitória foi o Vasco, de Pedrinho e de Diniz. Foi assim, resumindo, quem jogou? Vasco. Quem teve vontade? Vasco. O Corinthians assistiu. Na verdade, a equipe do Vasco é uma equipe qualificada. Eles têm jogadores ali do terço do meio para frente de muita qualidade, de muita intensidade. A proposta de jogo deles é uma proposta diferente do que a gente está acostumado a ver o Diniz. E eu acho que isso mexeu um pouco com a nossa cabeça, de entender melhor o jogo, entender melhor a parte tática. Mas a gente tem que estar pronto para acertar o que tem que precisar acertar, para fazer um jogo melhor lá. Você falou que a final está em aberto, mas qual é o peso que você avalia de não ter saído com uma vantagem jogando em casa nessa primeira partida? Acho que está tudo igual, Da mesma forma que a equipe do Vasco veio aqui e fez um grande jogo, a gente pode ir lá no Maracanã, fazer um jogo melhor do que fomos hoje e buscar esse título aí. Eu acho que está tudo igual e dentro do campo são 11 contra 11, a gente vai dar o nosso melhor, a equipe do Vasco vai fazer o melhor deles. A apatia do Corinthians, que não entrou em campo como se fosse uma final de campeonato. É isso que eu gostaria de entender. Concordo, Benja. Inclusive, quando a gente fala a respeito da qualidade do jogo, eu acho que a crítica está muito mais atrelada ao Corinthians do que ao Vasco. O Vasco ele fez um jogo estratégico. O Vasco ele controlou o jogo dentro da Neoquímica Arena como ele quis. O Vasco, em boa parte do jogo, ele teve mais domínio de bola. E mesmo quando o Corinthians tinha o domínio de bola, ele não sabia o que fazer com a bola. O Vasco, mesmo com a bola no pé, quando ele queria se defender, ele se defendia. Ele trazia o Corinthians para o seu campo de defesa e aí explorava contra-ataques. Então o time do Vasco, Benja, até inclusive eu vi muitos corintianos, o Vasco tá fazendo cera. O time quando tá jogando fora de casa, final de campeonato, você tem que ser estratégico nesse ponto. O Corinthians no Mineirão, ele também fez cera pra cacete. E tá certo o time visitante de fazer isso. O Vasco hoje, na figura do Diniz, ele engoliu o Dorival. E, Benja, quando eu faço a crítica com relação ao Dorival, tá muito atrelado a isso também, cara. O treinador, o Júlio César pode falar melhor, até porque ele já teve inúmeros treinadores na carreira. O treinador, ele consegue entrar na mente do jogador dentro do vestiário. Esse tipo de condição, Benja, quando você deixa um jogador pilhado, o Kleber também pode falar a respeito, você pega um treinador extremamente low profile como é o Dorival, eu não vejo o Dorival com aquele perfil de realmente bater na porta, de chutar o balde, de realmente pilhar o jogador da forma como o cara precisa entrar numa final de campeonato. O cara numa final de campeonato, velho, se a mãe ligar pra ele não tem que atender. O cara precisa pegar um bife cru e começar a mastigar. Mas só assim é campeão, com raiva do adversário, mas precisa ser, Mauro. O Corinthians ele não pode entrar diante de 45 mil pessoas. Não, jogou mal, ok. Isso tudo bem. Não é que o Corinthians jogou mal. O Corinthians entrou broxado em campo. O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. O melhor resultado hoje foi não ter tomado gol, eu acho que isso é um fato importante, é o primeiro jogo importantíssimo na casa do adversário. Eu acho que em casa nós temos tudo para ganhar, mas e agora? É manter os pés no chão, trabalhar, porque ainda não está nada decidido ainda. Temos mais 90 minutos para tentar conquistar esse título tão sonhado. Na verdade, como eu falei agora, eu acho que a gente sai com o sentimento de que a gente poderia ter ganhado o jogo, a gente criou oportunidades para isso, mas a gente sabe que a Corinthians é uma grande equipe, e que eles também jogam muito bem fora de casa. A gente sabe que o jogo está em aberto e então a gente tem que manter os pés no chão, manter a concentração para poder fazer um grande jogo no domingo e buscar esse título. Cara, eu acho que a dúvida é externa. Isso eu posso deixar bem claro aqui que se existe alguma dúvida, a dúvida vem de fora. É uma dúvida que não entra dentro do vestiário e muito menos existe dentro do vestiário. A gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe do que a gente pode fazer. E a gente acredita muito que a gente é capaz de vencer esse título. A gente sabe que não tem nada definido, sabe que está tudo em aberto, mas a gente sabe que tem capacidade para poder ganhar esse jogo no domingo, de conquistar esse título. E é o nosso objetivo, é o que a gente mais deseja. Então agora é se concentrar muito, descansar, se preparar para poder fazer um grande jogo no domingo. Ele se arriscou muito,
E eu acho que ele chega no final da temporada, ele tem um merecimento muito grande para que coisas boas aconteçam para ele. E daqui até o final, como foi contra o Fluminense, ele é um jogador muito especial, muito criativo. Sem falar isso, é um privilégio muito grande, um presente para o Vasco, um presente para o futebol brasileiro, ter um cara da categoria dele jogando aqui. Um outro dado importante, que o Coutinho, quase todos os jogos, ele é um dos jogadores que mais corre, somando as duas equipes. Então, ele é um cara que não frequenta mais o departamento médico, treina todos os dias, joga quase as partidas quase que na sua totalidade, com ritmo, com boa intensidade, e ele é um cara que merece muita coisa boa. Faltou capricho, jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão, para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, um campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não, eu acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do campo que a gente errou. Eu não vi os jogadores intranquilos, nem ansiosos. Um outro lance que a gente finalizou que não precisava, poderia fazer uma escolha melhor, dar um passe a mais para poder a gente finalizar um pouco mais de perto, abrir às vezes uma jogada que a gente estou de longe, podia abrir para o lado e chegar com um cruzamento com bastante jogador na área. Mas de maneira geral, eu não, repetindo em relação à tua pergunta, eu não acho que foi falta de capricho e nem imprecisão técnica do jogador assim para que necessite correção. Eu acho que foi um pouco talvez por conta de nervosismo, mas nem atribuo muito isso, atribuo mais ao campo. Eu compartilho que ele jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe, por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. E por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores, por aquilo que eles produziram. Tá aí, família, muita coisa pra gente destacar, mas em alguns pontos, principalmente do lado rival, eu vou fazer um resumo, mas você pode deixar aqui a sua opinião, porque acaba acrescentando demais aqui na minha visão também para os próximos vídeos. Mas assim, um detalhe importante, né? Eu tô vendo alguns comentaristas, e assim, de várias emissoras, torcedores rivais também, falando do nível dessa final. De fato, não foi um grande jogo, né? Foi um jogo realmente de muito nervosismo, chutes ao gol, jogadas criadas, realmente não foi um grande jogo, né? Para os torcedores do Corinthians e para os torcedores do Vasco, né, a gente acaba não ligando para isso. Eu mesmo, né? Porque tem a tensão ali de você vencer a partida. Então, quem está disputando, né, quem está jogando, quem está vivenciando a final, você não quer saber disso. Você quer saber de ganhar, né? Como é que aquele esquema? Um branco agora, né? Final não se joga, se ganha. É um papo assim, não é? Só que eu acho muito engraçado como essa galera, até pegando aqui, ó, essa postagem do Lance. O Lance fez isso no seu Insta. Pegou comentários de torcedores, ela, nossa, que final é essa? Que final depois, quando eu faço algum vídeo aqui, pô, Thiago, tá sem conteúdo? Pô, se o Lance tá sem conteúdo, né? O Lance tá pegando opiniões de torcedores rivais e botando lá. Mas afinal foi isso, mas afinal foi aquilo. Eu tô fazendo um sinal mal criado, tá? Nesse momento aqui. Um sinal mal criado, né? E aí, né, o Lance destacou aqui as últimas finais, né? O primeiro jogo, 0x0 Corinthians e Vasco, 3x1 Flamengo contra o Galo, 1x0 São Paulo, 0x0, né, Corinthians e Flamengo, e o Atlético ganhou do Atlético Paranaense de 4x0. Isso aqui que é legal? 4x0 já no primeiro jogo? É isso que é maneiro? Sabe? Tipo assim, aí é difícil, tá? E isso não pode me irritar, mas me irrita. Porque você pega uma final da Libertadores. Palmeiras investiu 700 milhões. Nosso rival também coloca muito dinheiro na mesa. Uma final horrível. Tem alguém que discorda? Tem alguém que discorda? Uma final horrível. Pô, eu tava na academia um outro dia, nesse período aí, né, a galera lá perturbando, não sei o que, eu falei assim, pô, gente, é uma final horrível. E um cara que eu nem conheço,
falando com um parceiro que é flamenguista, né? Aí ele chegou e falou assim, final não se ganha, final não se joga, se ganha, né? Pra tentar me irritar ali e tal. Eu, né, caguei, porque eu não conheço. Mas é isso aí, pô. É isso aí. Foi uma final horrível, sul-americana horrível. A última final da Liga dos Campeões foi o passeio do PSG contra a Inter de Milão. Então, as finais, assim, de um modo geral, tem isso aí. É um jogo tenso, é um jogo realmente que exige muito do jogador mentalmente. Tem um nervosismo ali para tomada de decisão. Então é isso aí. Então caga, tá? Caga para isso aí. Não debate não. Vive essa final. Vivencia essa final. Pensamento positivo em conquistar esse título. Caga pro resto, tá? Família vascaína, fazer um resumo aqui em relação ao nosso adversário. Mais uma vez a gente ouviu muita coisa em relação a jogar na Arena Corinthians. E um outro ponto que eu tava até vendo aqui alguns amigos comentarem no grupo de membros, né, destacaram, eu acho que é o programa da ESPN. A maioria destacando a falta de repertório, a falta de qualidade, a falta de vontade do Corinthians e não destacando, né, a postura do Vasco, a coragem do Vasco de não deixar jogar, de correr, de preencher espaço, de pressionar, né, das movimentações bem encaixadas para não deixar o Corinthians criar, por exemplo, o que criou contra o Cruzeiro. O Cruzeiro teve muito mais capricho, tá? Na minha opinião, contra o Corinthians. Chegou em diversas vezes, mas deixou o Corinthians chegar muito também, principalmente no segundo tempo, após sofrer o gol. O Vasco não. O Vasco segurou bem o Corinthians. E aí eu discordo do Diniz, eu vou falar sobre o nosso lado, mas só para pegar esse ponto, eu discordo do Diniz. Faltou capricho sim. Faltou capricho sim. Porque se o Vasco tivesse um pouco mais de capricho no último toque, a movimentação, o Coutinho respirasse um pouco mais, o próprio Ryan, cara, esse discurso aí da mídia, não ia acontecer não, mano. Não ia acontecer não. Porque o Vasco poderia ter feito 1, 2 e ter conquistado um excelente resultado lá na Arena Corinthians. Então assim, você tá ouvindo aí do Ronaldo, do Hugo Souza, né, que falou, um jogador, pô, um goleiro, e ele falou, cara, o Diniz hoje complicou pra gente. A postura, a coragem, pressionar. O próprio Dorival assumiu isso. E o Benja ali colocando na questão da postura. O Mano entendendo, né, o jogo do Vasco. E eu, como torcedor do Vasco, claro, que eu gostaria de ver meu time ganhar. Meu time vencer essa partida até para quebrar, né, essa urucubaca. Mas eu comentei com vocês, e assim, dentro das nossas limitações, dentro de uma questão mental, dentro de uma questão de retrospecto, tudo isso precisa entrar, né, nesse momento. Cara, eu gostei muito da postura do Vasco. Eu gostei muito da postura do Vasco, porque sim, né, eu não vou dizer o vascaíno, alguns têm, que é mais pessimista, né, fica, caramba, sei lá, mas a maioria dos rivais, comentaristas, o pensamento era goleada. O pensamento era goleada deles. O pensamento era que o Corinthians ia definir a decisão ontem. Isso não aconteceu. Quem, poxa, teve mais próximo da vitória? Você sabe a resposta. E os comentários do Ronaldo, do Hugo Souza, do Dorival e do Benja e do Mano comprovam isso, né? Comprovam isso. E aí, família, falando assim do nosso lado, até peguei aqui o print para não esquecer da fala ali do Léo Jardim, e poxa, não é o momento, né, da gente debater nada do que aconteceu durante o ano, né? É focar nessa decisão, e o Vasco vem numa sequência legal, vem de boas atuações, apesar de ter vencido um jogo só, né, que foi o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo pro Fluminense com um gol um gol contra, né, do PH, e uma jogada que a bola era nossa, né, vale a gente pontuar, isso a gente não pode esquecer, o gol foi irregular, né, do Flucê. Então nesses 3 jogos da Copa do Brasil, o Vasco foi melhor nos 3. Nos 3. Claro, a gente precisa travar com a vitória o próximo jogo, mas o Vasco foi melhor que o Fluminense no primeiro jogo, no segundo, e foi melhor que o Corinthians hoje. Então quando o Jardim fala, é só quem tá de fora, é o externo que duvida, pô, calma, Léo, calma, eu confio muito em você, todo mundo que me acompanha aqui, a galera sabe que eu acredito no grupo, acredito nesse time, até em momentos de dificuldade eu fui mal criado, falei em alguns momentos que esse grupo era o time mais vagabundo, era o grupo mais vagabundo que já passou pelo Vasco por ter salário em dia, por ter, né, melhorando a estrutura, o Pedrinho, por ter recurso, por ter mais qualidade, mas justamente por isso. Porque o que eu falo pra vocês? Esse é o melhor time do Vasco, grupo, desde 2012. Então essa dúvida que ele tá falando, poxa, Léo, o grupo de jogadores acabaram contribuindo com isso, com aquela sequência de derrotas que ninguém entendeu nada. Porque se o Vasco tivesse mantido esse nível de atuação dos 3 últimos jogos, poxa, ninguém ia ter dúvida de nada, né?
E assim, claro, a gente pode até levar. Thiago, até bom que isso aconteceu no final de tudo, para que os adversários, de repente, com a confiança exagerada, falas que acabam motivando, né? Eu coloquei para vocês o Capelanes, e tem mais corte aqui dele falando mais merda lá da Arena Corinthians, o próprio Neto, a mídia de um modo geral. De repente a gente até fala, tá bom, isso aí, né? Motiva mais os jogadores do Vasco a quererem entregar e conquistar esse título. Mas eu fico feliz de ouvir, né, isso do Léo Jardim, porque o grupo está confiante, né? O grupo está querendo, o grupo entende que é a grande chance, né? Então, né, vamos juntos buscar esse título aí. Família, em relação ao capricho, eu até comentei com vocês, o Diniz colocou na conta do gramado, beleza, pode até ser, quem sou eu para falar, para discordar do Diniz, mas sinceramente não acho, tá? Eu acho que a nossa frente não foi bem, não foi bem. Quando você pega assim, até perguntei isso lá pra galera que eu tava assistindo, né? Meus 2 tios, meu pai, meu avô e meu primo. E aí eu perguntei aí, quem foi bem, quem foi mal, cara, e foi, assim, unânime, sabe? A análise de todo mundo. Então todo mundo achou que o Nuno foi muito mal, o Ryan foi mal, né? O Ryan foi mal, e o Coutinho muito mal, novamente. Então quando você tem 3 jogadores na frente que estão mal, matando, é difícil realmente você, né, conseguir, né? Então acho sim que faltou capricho. Só quem estava realmente tentando, eu acho que era o Andrés Gomes. Mais uma partida muito importante. No jogo sem bola, nas divididas, recomposição e também dando essa opção de velocidade, né? Ele não sente, ele tenta, ele não se omite, né? E aí, família, eu achei sim que faltou capricho. Porque se o Vasco tivesse caprichado um pouco mais, fatalmente a gente, né, teria saído com a vitória. Mas, né, como o Diniz, eu peguei esse corte para a gente falar sobre isso também, sobre o Felipe Coutinho, e é aquilo, não é o momento de você, não, o momento agora de apoiar, mandar corrente positiva e torcer para que ele possa ser decisivo. Mas ontem, para mim, novamente faltou muita coisa, muita coisa. Eu não lembro se eu comentei isso com vocês, mas eu comentei lá assistindo o jogo, né? E eu falei exatamente assim, cara, sabe o que tá me incomodando hoje com o Felipe Coutinho? Que o Felipe Coutinho, a gente sabe, tem uma dificuldade física, ele tem 34 anos, o Thiago também tem uma dificuldade física e 34 anos. Mas o Thiago, ele estava muito confiante no jogo, Thiago Mendes, saindo jogando em momentos de pressão, né, o Corinthians pressionando ele com calma, e o Felipe Coutinho não estava tendo essa calma quando estava no ataque. Teve diversos momentos que ele poderia ter dominado. Respira. Calma, eu sou o Coutinho, eu sou gênio, eu tenho talento, eu não posso agir como se eu fosse o Matheus França. Não posso. E, infelizmente, ele não estava dando, né, não estava tendo essa tranquilidade. Foi num passe que ele esticou muito forte pro Ryan, foi uma bola que ele pegou na entrada da área e se desfez da bola, né, de uma forma rápida. Então, ontem faltou muito, novamente, na minha opinião, do Felipe Coutinho. Mas faltou muita coisa mesmo, tá? Faltou muita coisa. E eu espero que, né, a gente vem com essa esperança dele fazer uma partida de Felipe Coutinho, que seja no domingo no Maracanã, às 6h30, família vascaína. E aí, eu deixei por último aqui, para exaltar, eu já falei sobre Barros e vou voltar a falar, jogou muita bola, assim como o Andrés Gomes, mas como esse jogador, né, família, é um atleta que a gente estava questionando, poxa, pra quê? Thiago Mendes deve ganhar bem, e o Edmundo, né, que recentemente ficou aí, tá vendo? Foi renovar com o Léo Jardim, teve que contratar o Thiago Mendes. E eu não vou ser aqui, querer, não, né, também questionei, também falei, pô, caraca, pra que Thiago Mendes e tudo mais, fisicamente falando, isso e aquilo, só que assim, um detalhe muito importante, e eu acho que a minha visão foi da maioria, né, de todos, o Thiago Mendes, muito bom de bola, muito bom, mas era a questão física, e aí a questão física deixando a desejar, lembra aquela partida contra o Mirassol, a partida contra o Juventude, né? Entre outras partidas, aí voltou a se machucar, um tempo sem jogar, não tá atuando, só que família. As partidas do Thiago Mendes contra o Fluminense e contra o Corinthians, cara, ontem o Thiago Mendes jogou muita bola, muita coisa. Jogou muita coisa. E assim, entendo, né, família, que jogador experiente, 34 anos, tem a questão física, e às vezes não consegue, né, ter a motivação para a sequência da temporada, em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, né, se manter saudável também, às vezes é uma dificuldade. Agora, para esses jogos, o cara foca, o cara, né, tá numa outra rotação, até colocaram aí nas redes sociais uma conversa com a esposa dele, eu quero muito esse título, e ele tá mostrando isso em campo. Com vontade, dentro das suas limitações físicas, e com muita técnica. Jogou muito
muita coisa. Espero que ele possa manter esse nível de atuação como o Barros, como a defesa do Vasco. O PH também está deixando muito a desejar, muito mal, mas a gente espera uma partida muito, como eu disse, né, manter esse nível de atuação na defesa, os volantes, os zagueiros. O PH tem que melhorar, é claro, e que na frente a gente possa ser mais criativo, né, mais caprichoso. Coutinho, Nuno, principalmente, nosso principal jogador. Ryan, família vascaína. Minha análise às 3h20 da manhã, no momento é essa. Daqui a pouco eu tô de volta para trocar uma ideia com vocês, família. Vai dar tudo certo. Fui.